Olá a todos, estamos aqui reunidos para mais um episódio do CâncerCast, mais um episódio especial de Outubro Rosa. E hoje falaremos de sexo, e sexualidade. Né? Temos uma convidada, eu sempre falo muito especial, mas a Aline, ela é muito especial, a Aline Ambrósio, querida amiga, ginecologista, sexóloga, psicodramatista. Então, é uma pessoa que ajuda muitas mulheres, muitos casais, né? Fortalece muitas parcerias aí, né? Nesse percurso todo das nossas pacientes que tratam de câncer no pós-tratamento, durante o tratamento. E a Aline tem um trabalho muito bonito com essa parte de sexologia, inclusive em educação, né? Então, educação de jovens, adolescentes, porque hoje é um episódio que eu falo que a gente vai falar sobre sexo, sobre sexualidade e da importância disso em outras esferas, não só quando a gente fala de tratamento de câncer, mas na saúde de forma geral, né? Porque uma sexualidade, né? Eu falo sexo, sexualidade, a gente vai falar disso o tempo inteiro, né? Fazem parte de uma vida saudável e de uma vida equilibrada. Então, Aline, seja bem-vinda. Ai, que alegria estar aqui com vocês. Vamos lá, então o que é sexualidade e o que está envolvido nisso? Bom, todo mundo quando a gente fala de sexualidade acha que é o ato de fazer sexo. E é uma porção do que engloba falar de sexualidade. Então ela engloba como eu me apresento socialmente, minha expressão, como eu me identifico, meu sexo biológico e também a expressão da minha sexualidade na intimidade, sozinho ou com alguma parceria. Tá? Ótimo, então é tudo isso. É algo muito mais amplo. E qualquer medidor de qualidade de vida coloca a saúde sexual ao lado das demais saúdes. Saúde física, saúde mental, espiritual e emocional. E a gente ainda no século XXI tem muito tabu para falar sobre saúde sexual, é extremamente importante. Difícil falar de sexo e eu acho que também o sexo, a sexualidade, ela vem sempre muito atrelada a algo muito físico, né? Eu acho até porque existem todos os clichês e questões sociais, né, do sexo como algo muito mecânico, físico, mas envolve outras esferas, né? Existem esses componentes. Você consegue destrinchar um pouquinho mais isso pra gente? Quando a gente pensa em sexualidade, a gente vai pensar num contexto biológico, que nós médicos dominamos muito bem, tá aí uma explosão, né, dos tratamentos de implantes hormonais, né? Minha amiga ginecologista sabe bem disso. Então, tem o contexto biológico, tem a construção emocional, que é individual, é completamente individual, vai depender de como eu construir o que é jeitão de homem, jeitão de mulher, desde os meus modelos parentais, família, o social, religião, mito, tabu. Aí isso vai crescendo durante a adolescência, com os melhores amigos, os ídolos. Então, toda a minha expressão, as minhas referências. A gente fala que termina a construção da sexualidade só perto lá dos 20 anos de idade. Está estendendo até os 22, 24 anos. Né? E tem o contexto sociocultural. Esse contexto sociocultural, mesmo que eu não tenha crescido numa família cheia de tabus religiosos, por exemplo, às vezes ele está ali naquele inconsciente coletivo, está permeando você. E a gente vê isso no consultório. Por exemplo, quando eu vou falar sobre masturbação. Estímulo da mulher, ela com ela mesma. E foi um dos motivos que me levou a estudar sexualidade, foi que há uns 15 anos atrás, as meninas de 11 e 12 anos vinham com uma dúvida. Aqui eu posso falar de qualquer coisa, né? Pode, tá Claro. livre, liberada. Então, as meninas perguntavam assim, tia, tomar dedada perde a virgindade? Primeira vez que eu ouvi isso, eu fiz, opa, será que eu tô entendendo o que essa menina tá dizendo? O que é tomar dedada? Ah, o menino vem e põe o dedo na minha região íntima. Aí eu perguntava, mas você já se toca? E às vezes as mães que estavam ao lado falavam, ai doutora, não pode falar disso com ela. Eu falei, uai, a senhora tá aqui olhando. Por que uma mulher não pode se conhecer, não é? E tá normal uma outra pessoa pôr o dedo nela. Então, quando a gente fala de educação sexual, a masturbação feminina ainda é um tabu. A gente não sabe. Enquanto do homem, não, né? Não. E eu brinco que Deus é menino. É normal, né? Deus é menino. Deus é menino por quê? Porque a anatomia já facilita isso. O menino, quando começa a ter uma embebição de hormônio no cérebro, lá com seus 10, 11, 12 anos, ele senta lá na privacidade dele e o órgão se apresenta, fala, olá, venha me conhecer. E a menina, ela vai ouvindo desde criança, fecha a perna, tira a mão daí que é sujo, é feio.
E aí, quando você chega na fase ali na pré-adolescência e adolescência, que teoricamente toda essa embebição hormonal, que é biológico, te traria de novo para o teu mundo interno, para a autopercepção, você já está bloqueada por essas informações da infância. A menina não sabe como é o clitóris, ela nunca botou o espelho para olhar a vulva. E aí eu vou descobrir a minha sexualidade a partir do outro. É o outro que vai me estimular. Mas esse outro, às vezes, aprendeu a sexualidade numa coisa muito ruim, que é a pornografia. Que a grande maior parte dos vídeos pornográficos são feitos para a população masculina. Cheios de encenação e de situações que não necessariamente seriam da vida real, né? Aí já vamos começar a tirar as angústias femininas. Só 20% das mulheres têm orgasmo com penetração vaginal. A pornografia ensina que a penetração é tudo. Então, como é que você aborda esse clitóris? Onde estão as outras zonas erógenas? Então, isso tudo já impacta alguém que não tem qualquer problema de saúde. Imagina alguém que passa por um tratamento oncológico, né? Exatamente. Então, é importante a gente, desde lá de pequeno, já ir construindo toda essa sexualidade de uma maneira mais livre, permissiva para o indivíduo, aí ele desenvolvendo desde a adolescência o autoconhecimento. E a gente não faz isso. Não faz. Eu acho que, ainda que agora, nos dias de hoje, existe até um movimento, você tem um trabalho em escolas, né? Tá incipiente ainda. Em escola, você não vai para falar sobre masturbação, por exemplo. Eu sei porque eu vou bastante. Aí eles dizem assim, você vai falar só de IST, infecção sexualmente transmissível e gravidez. Gravidez. Falei, nossa, sexo é perigoso. Vou ficar grávida ou vou pegar doença. Vamos falar de saúde sexual? Trata-se do sexo como algo, exatamente, a ser evitado, perigoso. Perigoso. E a gente já sabe que educação sexual evita a iniciação sexual precoce. Retarda a iniciação sexual. Porque se o indivíduo sabe fazer a descarga por ele mesmo, eu melhoro a autoestima. Na autoestima eu já não aceito qualquer coisa numa parceria. Aí fica complicado. Muito bom. Legal. A gente está aqui também com a Annelise, que já gravou um episódio com a gente de Outubro Rosa, que já deve estar no ar a essa altura, né? Ela é paciente querida nossa e ela é ginecologista também, né? Então eu acho que existe esse olhar, né, de ter passado pelo processo do tratamento, ser ginecologista, então ter uma percepção ali da sexualidade e de toda a transformação que a mulher passa no tratamento. Então, perda de cabelo, mama, ovário, deprivação hormonal, sexo, parceria, né? Fala um pouquinho dessa sua experiência. Acho que quando tem o diagnóstico, as duas coisas principais que vêm na nossa cabeça é cabelo, apesar de para algumas pessoas ser fútil, é uma coisa que preocupa, e relação sexual, porque o que a gente tem, né, o que no geral a população pensa? Quando a gente começa a ter hormônio, é o boom de começar a relação sexual, então a gente acaba que inconscientemente relacionando relação sexual com hormônio. Então, assim, eu tenho hormônio, eu tenho hormônio e eu tenho relação sexual. Eu não tenho hormônio, eu não tenho relação sexual. E é o grande medo, porque pode ser uma coisa momentânea, no período do tratamento você vai ficar sem os hormônios, mas como no meu caso é uma coisa eterna, né? Eu tirei meus ovários por conta da parte genética do câncer, então assim, eu com 38 anos eu entrei na menopausa. E aí o medo que dá é isso, como vai ser minha relação sexual daqui para frente? Então, como médica e como paciente, principalmente, a gente começa a tentar pensar em tudo isso e falar como eu vou agir, porque eu não posso chegar pro meu marido, e não é nem que eu não posso, eu não quero chegar pro meu marido e falar, ó, acabamos por aqui. De relação sexual mesmo, a gente pode até continuar casado e não vamos ter relação mais. Eu não posso e não quero. Né? Acho que você pode gostar de sexo e é saudável. E né? aí a gente tem que tentar achar maneiras para parte hormonal eu não tenho mais. Mas é o que a gente está falando, relação sexual e o sexo também não é só hormônio. E o que eu falo com as minhas pacientes hoje minha avó morreu com 50 e poucos, 60 anos. Então uma pessoa entrava na menopausa, ela vai morrer. Hoje, as pessoas vivem até 80, 90. A gente entra na menopausa entre 45 e 55. E aí eu vou viver dos 55 até os 80 anos nada, porque meus hormônios acabaram.
A gente tem que achar uma outra alternativa. Então, eu acho que tanto pensando na menopausa como um todo, que hoje a gente vive muito mais, mas aí a gente pode trazer para pessoas que, infelizmente, como eu, entraram na menopausa muito antes do que imaginava, né? E acho que, tem essa parte hormonal que também não é só relação sexual. Eu tenho o meu hormônio que mexe com o meu osso, eu tenho o meu hormônio que mexe com o meu coração, então eu preciso agir em todas essas partes, né? E a gente fica só no hormônio, que é hoje as mulheres, você pode falar muito melhor do que eu, mas chegam no consultório assim, a relação não tá legal, me dá um hormônio para melhorar. Um implante de me põe um implante, me dá uma testosterona, passa um gelzinho de testosterona para melhorar. Então, assim, eu, principalmente hoje, do lado de cá, eu não posso usar o hormônio. Então, imagina se dependesse só disso, né? Se tem hormônio, dá para ter relação. Se não tem hormônio, não dá para ter relação. Eu estaria sem alternativas. E a gente tem muita alternativa e que a gente vê também que o hormônio é o menor dos problemas, né? A gente precisa agradecer uma sexóloga chamada Rosemar Ribasson, que nos anos 2000 ela mudou o ciclo de resposta sexual feminino. Então, eu tenho um folder no consultório que eu mostro o ciclo masculino, que viu o objeto de atração, ele já vai ter desejo, ereção, o orgasmo e o período refratário, que é o período para conseguir ter uma nova ereção. E a mulher, quando eu mostro o desenho, que eu fiz ele bem colorido, ela já olha e fala assim, realmente, Deus é menino. Porque é muito mais complexo. Difícil. Só que engloba, assim, aquele desejo de você pensar na parceria e já ficar excitada e ter vontade, ele some em, no máximo, 24 meses de relacionamento monogâmico. E a mulher, ela tem um desejo que responde a estímulo. E isso é dependente de uma lista que está dentro daquele contexto que eu falei antes. Biopsicossocial. Então, a gente vai olhar a parte biológica. A mulher que está sob tratamento oncológico, um tratamento de câncer, você vai ter que primar pelos pilares de saúde. Está fazendo atividade física? Como é que está a sua saúde mental? Como é que estão seus propósitos, seus planos de vida? Está trabalhando a tua angústia em relação ao câncer? Medo se eu vou poder gestar, não vou gestar? Se eu vou fazer reserva dos meus folículos antes se vai dar, se não vai dar, né? Como é que está o meu projeto se eu tenho medo de morrer e deixar filho pequeno? Tudo isso tem que ser abordado no espaço para saúde mental, por exemplo, né? O outro pilar, está dormindo? Tá conseguindo dormir? O tratamento às vezes leva, né, a menopausa precoce. Isso a gente já sabe, que dá distúrbio com os calores, distúrbio de sono, distúrbio de humor, né? Como é que tá o tratamento disso? E o último, alimentação. Aí nem vou entrar nisso, porque vocês devem falar em vários podcasts sobre alimentação alcalina, né? Redução de desculpa te interromper, mas essa questão, você com você mesma. Você tá perdendo o cabelo, você tá perdendo a mama, às vezes você se olha no espelho e você fala, nossa, como eu vou chegar assim na frente do meu marido ou de quem seja, pilares, né? Então você precisa ter essa segurança com você mesma, porque hormônio nenhum vai dar esse suporte. Você olha e você fala, eu não quero tirar a roupa. E aí, como que você vai fazer isso? Isso, graças a Deus, não aconteceu comigo, porque eu mesmo sem mama, quando eu cheguei a ficar sem mama, pra mim não era um problema, mas tem esse lado. Às vezes você tá dormindo bem, você tá se alimentando bem, mas você não quer tirar a roupa. Você não tá bem com você mesmo. Você não tá bem com você mesmo, exato. Então, são vários pontos para se mexer, né? Isso. E dentro desses pilares que eu falei que vão levar a esse desejo responsivo, tem a parte biológica, entre isso que você acabou de dizer, a autoestima sexual. O que eu olho no espelho? Uma vez eu atendi uma cliente que ela falava assim, em frente ao espelho, que eu tenho um espelho grande assim no consultório. Ela tirou o sutiã, ela olhava para o espelho e dizia assim, a minha mama tá muito mais bonita do que ela era, mas não é a minha. Então, trabalhar o luto do corpo que era para o corpo que ela tem agora, de tocar esse corpo, para permitir que o outro toque também. E outra sensibilidade, porque tem cirurgias que tiram sensibilidade de mama, de mamilo. Exatamente. Se é uma zona erógena importantíssima para aquela mulher, tem que ressignificar, expandir para outra região dessa pele. Que é o que a gente faz até com lesado medular. A gente tira o estímulo da região íntima e passa para a parte da pele, ou brinca com fantasia com o cérebro, porque o orgasmo é no cérebro, não é no corpo, né? Sim. E aí depois a gente parte para uma coisa que a gente falou antes de começar aqui a nossa gravação, que é o relacionamento. O relacionamento social. Vou ter que mudar meu projeto de vida profissional por conta do câncer? Não sei. Né? Tô passando por relacionamentos abusivos fora de casa, tô vivenciando o luto de alguém da minha família.
E o relacionamento em si. Como é que tá esse vínculo do casal? Aí o vínculo do casal tem o vínculo de amor, que tem 3 tipos de atração. Eu gosto do jeitinho do outro, atração afetiva. Gosto de como essa pessoa pensa, atração intelectual. E sinto tesão pela pessoa, atração sexual. Então, esse é só um dos vínculos de casamento. Aí tem os vínculos de dependência, o quanto eu dependo psicologicamente dessa outra pessoa, né? Porque todos nós somos minimamente neuróticos, melhor do que psicóticos, né? E eu pego e empresto a parte saudável do outro para cuidar da parte que eu não tenho saudável, não bem desenvolvida ao longo da minha vida. Então, esse é o vínculo de dependência. E o de conveniência, que todos os casamentos têm os 3 vínculos. Ah, imagina separar, ter que fazer tudo sozinha. Fazer tudo trabalho, sozinha, não. e os filhos, e dividir tudo do ponto de vista de finanças, né? Tudo que a gente acumulou até aqui. Então, tem que olhar para todo esse contexto. Esse casal já tinha disfunção sexual antes do diagnóstico do câncer? Tudo isso precisa olhar. E eu acho que isso é muito mais comum do que a gente pensa. No outro episódio, a gente até comentou, né, que o índice de separação pós um diagnóstico de câncer, de mama, né, de câncer feminino, ele é altíssimo. Uhum. Né? Como acontece também no puerpério. No puerpério, a gente já fase. já tinha conversado sobre isso. Isso surge. E aí, por último, eu falei que são 4, né? O último são os estímulos internos e externos. Olha quanta coisa para essa mulher ter um desejo responsivo. Estímulo interno tem a ver com a educação sexual. Eu falo para a mulherada, você pensa na aposentadoria? Penso. Você pensa no planejamento escolar, estudantil dos seus filhos? Penso. Você pensa no pão que tem que ter dentro da sua despensa para o café da manhã? Penso. Aí você quer fazer sexo sem planejar. Tem que planejar, é um tabu que a gente tem que derrubar nos consultórios. A gente só pensa em sexo, só quer fazer sexo se eu penso, se eu planejo o sexo. E as mulheres chegam também nas relações, não sabem as suas vontades, né? Ele não me agrada, mas ela nem sabe o que agrada a ela, na verdade. Exatamente. E os externos têm a ver com os órgãos dos sentidos. Se eu estou num casamento, numa relação monogâmica, eu já conheço o toque, o cheiro, o shape, como é o corpo daquela pessoa, a voz. Então, ampliar o terapeuta sexual ou profissional da área de saúde mental, às vezes ajuda a fazer restabelecer essa conversa ou até estabelecer essa conversa no casamento. Eu geralmente começo as consultas falando, vocês têm muita cumplicidade e nenhuma intimidade. Um não sabe o que o outro gosta. Isso é muito diferente. É muito diferente. Né? Como é que a gente pode estar ampliando esse script? E o difícil é que, assim, a maioria das pessoas já vive assim. Sim. E aí, a hora que aparece um momento difícil, a mais, por isso que as pessoas separam muito, porque o mais fácil para quem é o parceiro é não lidar com esse problema, né? Já era meio difícil, e aí agora eu vou ter que lidar com o problema, então eu acho que talvez seja o pontapé para a pessoa olhar para si mesmo e pensar em como melhorar isso. Porque muita gente já vive num processo e fica jogando desculpa nas outras coisas. Ah, desculpa no hormônio, desculpa não sei o quê. A hora que vem uma coisa, você fala, não. E agora vamos olhar as pra suas gente. deficiências de verdade. Exato, né? exato. Que a disfunção sexual, ela acaba atingindo metade da população em alguma fase da vida. Então, é metade. 45% a 50%. As estatísticas na paciente com câncer chega a 80% nos primeiros 2 anos de tratamento. Caramba. Né? E tem um estudo muito bonito que mostra como a parceria se sente, a gente está falando de relacionamento, como a parceria se sente no tratamento oncológico da mulher acometida. Excluída. Ele não tem espaço para falar dos medos dele, como ele deve se comportar. E não é incomum, às vezes, eu receber no consultório pacientes que estão 2, 3, 4 anos após o término do tratamento oncológico, do tratamento do câncer, e não terem reiniciado a vida sexual. Simplesmente pararam. E aí, quando você pergunta, a gente usa uma técnica chamada tribuna, que eu ponho uma cadeira e cada um sente e tem a voz, o outro assiste. A pessoa falando comigo, com o terceiro elemento, que sou eu. Então, às vezes, a parceria diz assim, eu estou esperando ela me sinalizar. Eu estou com medo de ser invasivo. Quando ela senta, eu achava que ele não sentia mais atração por mim. Então, eu não dei nenhum sinal, porque eu deixei ele livre para ir embora, se ele quisesse. Olha só. Então, é falta total de comunicação total, né? Então, que é algo que nunca espaço... deveria ter se perdido, né? Em nenhuma relação, né? Não porque teve uma doença, mas que provavelmente antes já não era uma comunicação
tão Por isso bem que as pacientes feita. amam você, Ana. Ah! Porque você abre esse espaço de conversa que o ideal é ser falado já na consulta do diagnóstico, Sim. durante o tratamento. Falar, agora vai estar difícil, você vai estar sem energia, né, fazendo químio, ou planejando as coisas, reestruturando a sua vida, reorganizando, do ponto de vista prático mesmo, a vida. Como é Sim. que vai ficar? Até levar a criança para a escola, não levar? Logística. Né? Logística. Como é que a gente vai fazer para restabelecer a minha saúde? Muitas mulheres não têm um bom estilo de vida. Vamos começar a melhorar esse estilo de vida? Porque aí a sexualidade, por melhora da autoestima, vai ser uma consequência disso. Sim. Né? Então, o profissional que está ali tratando o paciente com câncer, uma das queixas que a gente mais ouve é: eu virei um câncer. Eu não sou uma pessoa inteira. É como se a sexualidade fosse secundária, né? Porque existem questões biológicas tão urgentes que o bem-estar no geral... Você tá bem? Tá tudo bem com você? Mas o que é estar tudo bem com você? Existem vários pontos desse estar tudo bem. E aquilo que a gente falou no começo, acho que falar de sexualidade, falar de sexo, ainda é um tabu mesmo para muitos médicos. Apesar da gente estar informado, da gente... Não, eu tô aqui quieta, né? Porque eu só tô pensando quão complexo que tudo isso é. Então começa assim, desde a formação, né? Desde a infância e desde o que a gente estimula as crianças a fazerem ou não fazerem, desestimula. Então tem toda essa desconstrução que tem que ser feita quando a mulher, né? Quando qualquer mulher chega nesses momentos, né? Então, na faculdade de medicina, né? A gente não tem essa formação. A gente não tem essa formação. A gente, tudo Não. bem, a gente só... Você fala do biológico e do hormonal e você está achando que você já está arrasando. Eu já estou dando conta de muita coisa, né? Então... Na verdade, a gente está arrasando quem não pode usar o hormônio, quando a gente coloca tudo na conta do hormônio, né? Sim, porque qual alternativa você deixa? Né? Nenhuma. É do tipo... E eu acho que esses mitos e esses medos dificultam até o outro lado. Porque o médico é ensinado de um jeito, então a gente acaba seguindo aquele protocolo. Vou te explicar o tratamento, eu vou te explicar as coisas. Mas por que não também o paciente chegar e falar assim, doutora, esse lado aqui bagunçou. Mas a gente tem tanto esse mito e tem tanto esse preconceito você de também falar... não vai perguntar isso pro médico. Quando que o paciente vai chegar tratando um câncer e vai falar, como é que eu vou falar pra minha médica que eu tô preocupado com relação sexual? Exatamente. Né? Isso é uma então, queixa ultra frequente. Eu acho que são dos dois lados, assim. Nem o médico aborda esse assunto porque é difícil. Tem que existir uma abertura para a pessoa falar isso. Mas também eu acho que o paciente não vai para esse lado porque realmente é um mito, é Ele um tem tabu. medo de ser julgado. Também tem tudo isso. Então, ambos os lados é difícil. Tá pensando em sexo enquanto tinha que estar pensando em viver, né? Em se curar. Né? Eu já tive paciente que o oncologista... O oncologista falou para ela assim, ela disse, olha, quando que eu posso ter meu segundo filho? E ele falou assim, pô, você vai querer estragar tudo que eu fiz aqui? Eu salvei você. Então, não se trata do médico, se trata de quem está do outro lado da mesa. Tem profissional também atrapalhado, vamos dizer. Não, eu acho que os dois lados é difícil. O médico é difícil da abertura, porque você vai entrar nesse assunto, tem gente que brinca comigo, ser ginecologista tem que falar disso, né? Então, eu acho que pro médico é difícil entrar num assunto tão íntimo, e pro paciente também é difícil, porque ele tem medo de ser julgado. Então, fica aquela barreira entre os dois lados. Um não quer tocar no assunto, o outro também não vem. Mas aí também, se você é profissional da saúde, se você é médico, você não se sente preparado para falar sobre isso, eu acho que pelo menos você tem que saber orientar e encaminhar essa paciente. Claro. Então a paciente vem com uma queixa de que ela tá com a vagina mais seca, porque ela, por exemplo, tá com deprivação hormonal, né? Tá sem hormônio, tá com dor na relação. Não é simplesmente dizer, olha, dá para passar um lubrificante, dá para fazer um laser vaginal e isso aí resolve. Não, olha, tem uma profissional, né? Por isso que eu gosto de encaminhar a doutora Aline. Encaminha, porque ela vai ter o olhar ginecológico, né, físico. Se for indicação de fazer um laser, de fazer algum procedimento, ele vai ser feito, mas para tratar da sexualidade, você tem que estar pronto para falar, para abrir, para orientar e pegar essas nuances. Acho que parte do tratamento é falar, né? É ouvir, é escutar, é se expor. Então, se você não fala sobre sexo, sobre sexualidade, se você não ouve alguém falar, então... Às vezes é uma coisa que está muito enrustida dentro da gente, né? Por todos esses tabus, essa construção.
ouve alguma coisa, ouve as pessoas. Só de você ouvir uma conversa sobre isso, como faz, quais são as possibilidades. Uma conversa como essa? Que a gente Como tá essa, tendo aqui? um podcast, que eu adoro podcast. Só de você ouvir, você já desperta, né? Então, é uma forma de você olhar para si mesmo de uma maneira diferente, né? Que antes não tinha sido permitido. Então, é muito desafiador, assim. Eu acho que quanto mais divulgar, mais falar e mais tornar isso normal, para ambos os lados vai ser bom. O médico vai ter menos receio de falar, o paciente também vai ter menos receio de ser julgado. É que ainda é uma coisa muito devagar, né? Mas o ideal seria isso, cada vez a gente falando mais, perguntando, transformando isso em habitual, já que faz parte do dia a dia de todo mundo, e para as pessoas se sentirem mais tranquilas em falar, né? De desabafar também. Para o paciente conseguir falar, precisa existir dentro do Wi-Fi da sala um negócio chamado aceitação, que é esse espaço de escuta, que às vezes o médico também que atende plano de saúde, ele tá lá, R$20, R$40 a consulta, bora, vamos tocar serviço. Não dá para dar aceitação, não dá conta. Então, tem que ter o tempo da escuta, da pessoa poder falar e falar, será que ele tá me julgando? Aí você vai soltando isso no Wi-Fi, você não tá dizendo nada, você só tá ali escutando. Isso que você acabou de dizer, né? Esse lugar de escuta. Do não julgamento e de continência. E continência diz respeito à saúde mental do profissional. E, infelizmente, nós médicos somos uma minoria dentro da área da saúde que faz terapia, que vai para alguma área do autoconhecimento. Eu coordeno uma pós lá na Cetros, junto com a Carolina Ambrogini, de sexualidade. O trabalho que a gente fez lá para formar o terapeuta sexual joga quase todos os alunos na terapia. Que a gente provoca afetivamente mesmo, emocionalmente. Tem simulação realística com o ator. Então, é uma formação muito complexa. Na linha que eu trabalho, que é da análise psicodramática, né? Que Ana definiu aí psicodramatista. O Vitor já dizia que o criador é um psiquiatra, ele dizia que o mal do século XXI não vai ser o câncer, não vão ser as doenças do envelhecimento, serão as neuroses. E só 15% da população quase faz terapia. Formar um profissional na área de saúde é muito mais subjetivo, mais longo e muito mais delicado do que formar médicos, tá? E inteligência artificial, fazendo algoritmo, quase substituindo várias áreas. E o médico, um profissional da saúde que não tenha saúde mental e que não lide com as suas questões, ele não está preparado para escutar e para orientar e conseguir manejar esse tipo de situação. Então, conscientizar até os colegas do quanto é necessário esse autoconhecimento para que eu consiga ser a rede de sustentação ali naquela sala, para o paciente poder se jogar igual a criança. A criança, para poder mostrar que ela não está confortável naquela situação, o adulto tem que ter saúde mental. Os pais, os professores. E nós, como profissionais de saúde, a gente tem que suprir a mesma coisa que um pai ou uma mãe saudáveis, minimamente saudáveis, deveriam fazer no acolhimento de uma criança. Nossa, não é tão simples. Não. É bonito. É bonito. Acho que demanda investimento, né? Assim, investimento pessoal, de crescimento, de conhecimento. E realmente não são 6 anos, mais 4 anos, mais 5 anos. Eu acho que é uma coisa que você tem que buscar, né? Mas só estando do lado de cá, eu acho que também para não ficar a impressão de assim, vai ser tão difícil. Que é tanta coisa para mexer, deixa do jeito que tá. Apesar de ser complexo, apesar da gente estar falando que lida com coisa lá atrás, não deixar de procurar, né? Sim. Não deixar de mudar, não. Até hoje eu nunca tive um relacionamento legal, ou até hoje eu não tive um orgasmo, até hoje eu não tive. Mas é complexo? É complexo que a gente diz assim, não é tomar um remedinho que vai resolver, mas a gente tem que ir atrás, né? Tem que e isso vai se desenvolvendo, porque também às vezes tem alguém ouvindo aqui e virar e falar, mas tá vendo? Nossa, é tão difícil. Não, É tanta coisa pra mexer. É complexo, mas não é difícil, né? E é justamente isso. Se expor, não é impossível. falar, né? Conversar, escutar.
Eu acho porque que é isso eu acho que a vai gente tem que ir em busca e ir atrás, porque cada vez vai melhorando. Uhum. E é que nem o lado que eu tô hoje, né? Eu não tenho hormônio, eu não tenho nada, eu preciso fazer alguma coisa. Voltei para atividade física, eu converso mais com meu marido, a gente tentou organizar um horário para nós dois conversarmos, porque com 2 crianças, com tudo, então a gente precisa conversar para ter um relacionamento melhor. E aí a gente tem que ir buscando as nossas alternativas. Eu faço terapia por conta do tratamento ainda tô em processo terapêutico. E eu acho que é isso, é complexo, mas dá, e vai, e funciona, e vai melhorando. Eu brinco, né? quando a vida te apresenta um problema, faz do limão uma limonada, né? Então, se até agora você não tratou a sua sexualidade, você não tratou a sua saúde mental, não cuidou do seu estilo de vida, agora é a hora, Exato. né? Você já tá lá embaixo, vamos levantar, vamos subir do poço juntos. Uhum. Né? Eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas fazerem pausas. Isso eu vejo também no paciente não oncológico no consultório. Eu sou meditadora há 30 anos, então no consultório eu ensino a fazer meditação. O consultório falou que é um ninho de mafagafinhas, como diz o meu filho. A gente faz de tudo lá. Para um pouco, faz pausa, né? A gente só corre atrás do dinheiro, corre atrás de resolver problema, né? O que a vida está te apresentando? Que às vezes a vida é assim, ó, fugaz, de repente você já não existe mais. Uhum. Então, vamos existir de maneira eficiente, né? A gente tá falando de sexualidade, Maneira que é mais pulsão completa, de vida, de maneira prazer. plena, né? E eu acho que o Exato. câncer talvez venha para isso, né? Eu não Uhum. tive essa sensação, mas muita gente tem a sensação de morte e fala, tá, se você tivesse morrido hoje, teria valido a pena? Exatamente. Se você viveu a sexualidade que você teve até agora valeu a pena, ou vamos tentar daqui para frente Ressignificar. tirar o tempo perdido e fazer o negócio valer a pena de verdade. Uhum. Então, acho que é meio esse pontapé mesmo, de falar, vamos Todos agora... podemos viver melhor, né? Exato, Eu acho que é sim. isso. Exato. Mas eu acho que aí é um start de você falar, putz, eu passei por uma sensação de que pode ser que eu não tenha muito tempo. Se você não se você não acordou para isso antes, é um um momento Exato. a ser valorizado. De parar pra pensar. Uhum. E não de desistir. Ah, agora eu tive o câncer, agora a vagina vai secar, agora não, muito pelo contrário. Nossa, até agora não estava legal, eu preciso tomar atitude, porque vamos que vamos. Né? De ver o tempo que tem pela frente ainda. Essa mudança de paradigma e de estilo de vida ajuda também no tratamento das depressões e os estados ansiosos, né? Que a gente está em plena epidemia disso. Uhum. E o diagnóstico de câncer vem ainda com 60% do aumento, né? Dessas manifestações, né? Depressão e ansiedade. Se a gente for só medicamentalizar, então vamos tratar a depressão, vamos tratar a ansiedade, eu vou piorar a saúde sexual na grande maioria dos casos. Sim, Então é porque importante esses mexer medicamentos, com eles acabam isso. baixando um pouco esse um drive pouco sexual. mais, exatamente. Sim. Gente, é muito assunto, são muitas coisas. Prometemos voltar com esse tema de sexualidade, né, em episódios próximos. Inclusive, mandem perguntas e dúvidas, sem ter vergonha, né, sem medo de julgamentos. Isso aí. E queria agradecer a presença das duas, da Ana, da Aline, muito especiais aqui. Eu mais que um agradeço. episódio. Obrigada. muito feliz. Obrigada por estar Aline. aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Até mais. Até.